Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso bate-papo quinzenal sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema número 97, que vai perguntar o seguinte: Tu sabe com quem você tá falando? Aqui é Jim Winchester. E você sabe com quem você tá falando? Não, com quem? Graças a Deus! O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar sobre o orgulho e a desencarnação. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos explica no Livro dos Espíritos. Os espíritos nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, são paixões que nos aproximam da natureza animal, e o homem que, desde este mundo, se liberta da matéria pelo cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil, que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, viola a lei de Deus. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Introdução, item 6. Eu não aceito ser atendido por último. Este foi o início de um diálogo, não é? De um irmão desencarnado em uma das nossas reuniões mediúnicas, não é? Depois dele falar essa frase, dessa exclamação, que ele não aceitava ser atendido por último, né? Ele prosseguiu dizendo que ele havia sido, na encarnação, né, anterior, antes de desencarnar, ele havia sido um comendador importante e muito influente, e que para ele era inaceitável, né, um empregado ser atendido antes do patrão, porque já havia sido atendido um outro irmão, não é, que veio fazer uma prece até muito bonita e tudo, né, de agradecimento pelo acolhimento, e aí ele se sentiu ofendido porque esse outro irmão havia sido atendido primeiro do que ele. O importante nessa relação, nessa passividade, né, nesse diálogo, foi o seguinte: é que a passividade, ela, como eu venho sempre falando, aqui no caso, ela demonstra bem claramente, ela atesta bem claramente, né, a nossa individualidade, que nós continuamos sendo ou achando que somos, né, aquilo que nós éramos quando encarnado. Ninguém muda, não é? O espírito, depois que morre, não muda, a gente não muda, a gente continua sendo a mesma pessoa, não vira santo. Infelizmente, eu tenho que informá-los disso, né? E ele também, apesar de saber desencarnado e que lá no mundo espiritual nós somos todos iguais, não é? Ele buscava, com esta frase, com essa imposição da fala, do discurso dele, de negar a própria verdade. Ouçamos aí o que Herculano Pires nos fala sobre esse assunto. A condição humana, quando examinamos a nós mesmos em confronto com o mundo, o que mais nos deve assustar é o nosso orgulho. A existência humana se fecha num círculo de possibilidades muito reduzidas. As linhas do horizonte visual e conceitual do homem se assemelham a um círculo de giz que se faz no chão para prender um peru embriagado, até a hora de o mandarmos ao forno. Conhecemos as limitações do corpo e do meio sociocultural e não sabemos se poderemos rompê-las. Não obstante, com que arrogância alimentamos pretensões de conquistas mesquinhas ou atrevidas e sempre nos julgamos dignos da atenção e consideração de todos. José Herculano Pires, em o livro O Espírito e o Tempo. Então a gente pode perceber que uma pessoa poderosa, não é? Poderosa de cargos aqui, quando encarnada, né? Quando ela desencarna, ela acredita, ela crê, né? Que fazer valer os seus títulos, fazendo valer os seus títulos, dizendo eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui um rei, fui, né? Ela tenta demonstrar aquilo que ela já não é mais. Por quê? Porque o orgulhoso, quando ele percebe, né, a sua real condição lá no mundo espiritual,
após o desencarne, não é? Aí ele se ilude na contradição do seu ser, porque ele percebe que ele foi grande na Terra, não é? Mas que agora ele se vê inferior aos seus subalternos. E com isso ele sente o quê? Humilhado, não é? Então ele não se sente bem, ele quer fazer valer aqueles títulos, não é? Que ele tinha na Terra. Assim, mesmo o irmão, e ele chegou, esse irmão comendador, ele chegou vestido, né, com trajes rotos, esfarrapados. Como vai, o meu jovem amigo? Não é? O que nós percebemos, o que a médium percebeu, não é? A sua mente, para ele, na mente dele, ele tinha plasmado, não é? Que ele estava com trajes elegantes e finos. Mas quando ele se viu, quando ele se olhou e se viu naqueles trajes, aí que ele negou mais ainda a realidade, não é? Por quê? Porque ele passou a sofrer, porque ele percebeu que os outros viam a sua realidade, viam ele vestido com aquelas roupas rasgadas, maltrapilho, esfarrapado, não é? Então aí ele passa a sofrer de dois jeitos. Primeiro, por ser humilhado, por se sentir humilhado, não é, naquela condição. E segundo, quando ele começa a refletir que ele não soube aproveitar aquela encarnação, não é, que foi dada uma grande oportunidade através do poder financeiro, né, do poder econômico, para que ele evoluísse mais rápido. Ouçamos aí mais uma vez o que Kardec nos fala sobre o assunto. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 816. Por fim, meus amigos, é só a gente reforçar que os ensinamentos ou os depoimentos que são dados, não é, numa reunião mediúnica são lições para todos, não é só para o espírito que está ali, não é? São para todos os encarnados, é aprendizado, não é? Então, trabalhar com a mediunidade é uma grande oportunidade de nós aprendermos, tá bom? Assim, meus caros amigos, lembremos o poeta: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Era isso por essa quinzena. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Não nos esqueçamos nunca de que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos bem, boa quinzena e tchau.